Imagine que você tenha recebido um processo com 200, 300, 500 páginas ou mais e precisa fazer uma análise preliminar rápida, porém efetiva o suficiente para te indicar quais são os documentos presentes nos autos, quais documentos você eventualmente precisará solicitar, quais documentos que estão ali relacionados a cada um dos quesitos, que são fundamentos para você fazer um termo de diligência ou até a sua proposta de honorários. Veja só, eu estou falando aqui do uso de um prompt capaz de trazer para você todas essas respostas e muito mais em um curto espaço de tempo, desde que você use a inteligência artificial da maneira correta, trazendo para ela as instruções que ela precisa ter para te fornecer todas essas respostas rapidamente, ali em 2, 3, 4, sei lá, 5 minutos, dependendo da inteligência artificial que você tenha escolhido. Tá? Então, se faz sentido para você, fica com a gente nessa aula até o final, porque eu vou listar 10 pontos extremamente necessários que devem conter ali no seu prompt para que ele traga todas essas respostas, tá? Mas antes de apresentar isso, eu quero te falar o seguinte, olha, estão abertas as inscrições da primeira pós-graduação do Brasil com inteligência artificial integrada à perícia contábil, tá? Se faz sentido para você, na descrição desse vídeo tem um link aqui. Clica lá e conhece aqui todo o programa da nossa pós-graduação, tá? E qualquer dúvida, entre em contato aí com a nossa equipe para que ela possa esclarecer e mostrar como funciona. São 12 módulos que são fornecidos ali, que são liberados automaticamente para você, com 12 aulas ao vivo, uma aula por mês, tá? Além de suporte semanal. Todas as quartas-feiras, normalmente nós temos aula. Aqui mesmo eu vou sair desse vídeo aqui agora e já vou para a nossa sala lá, para a nossa sala secreta da pós-graduação, tá? Então, se faz sentido para você, clica aqui no link e faz a tua inscrição ou entra em contato com a nossa equipe, beleza? Mas quais são os pontos que são fundamentais? Eu falei que eu vou listar 10 pontos. Mas antes da gente ver esses 10 pontos, eu quero que você perceba o seguinte, olha, toda inteligência artificial ela vai te dar respostas se ela tiver ali um contexto bacana. Então, olha, esse contexto você tem que já entregar para a inteligência artificial. E isso aqui, olha, é padrão, tá? Isso aqui é meio que padrão em todo o prompt aqui que você tem que trazer. Você tem que trazer o que é que você quer que a inteligência artificial faça, ela vai atuar como um assistente, você vai trazer um contexto do seu trabalho e algumas regras que são inegociáveis, tá? Esses pontos aqui são vitais, porque eles vão dar ali todo o contexto necessário para que a inteligência artificial traga a melhor resposta para aquela pergunta que você fez. E quais são as perguntas que estão divididas ali em 10 blocos? Vamos ver aqui, ó. O primeiro bloco, você vai pedir para ela para que ela entregue nesta ordem em blocos separados. Ó, bloco 1, a identificação do caso, onde vai ter ali uma tabela com a indicação da vara, do juízo, da natureza da ação, as partes, tá? O segundo bloco é um bloco em que você vai indicar para a inteligência artificial o que é que você espera dela, o que é que você está pedindo de maneira muito objetiva, né? Então, transcreva em forma de lista o objeto da perícia, tal como fixado pelo juízo. E aí vem, olha, despacho saneador ou decisão que deferiu a perícia, com a indicação da folha. Em seguida, separe o que está dentro do objeto fixado, quesito ou pedido que extrapola o objeto e vai apresentar ali, ó, um alerta de escopo e explicar em uma linha por que isso extrapola. Não responda nenhum quesito. Esse é o bloco 2. O bloco 3, você solicita o quê? Que seja feito um inventário documental, uma tabela mesmo, em que você vai ter ali todos os documentos que estão presentes nos autos. E ele vai te indicar, inclusive, olha, se esse documento ele está legível, se ele é um documento íntegro, parcialmente legível, se é uma imagem que tem OCR ou não, porque isso aqui vai definir se você vai precisar, por exemplo, pedir que a própria inteligência artificial passe o OCR, tá? Normalmente ela até pergunta. E ao final você pede o quê? Que ela liste lacunas. Se tem contratos, se está faltando planilha, sem memória de cálculo, tá? Então, esse aqui é o inventário documental que você vai pedir e fazendo aqui, olha, esses pontos aqui, né, digamos assim, de especificidade no pedido, tá? O bloco 4, você vai pedir o quê? Um mapeamento quesito versus documento. Ou seja, para cada quesito, em uma linha, diga o que ele realmente pergunta em termos técnicos, os documentos que permitem respondê-lo e a situação desse quesito.
se é um quesito que pode ser respondido parcialmente, se não pode ser respondido sem diligência, se está fora do escopo ou se não é uma questão contábil, uma questão pericial. Esse bloco é o mais importante da análise, não resuma. Então aqui dá um grau de liberdade maior. O quinto bloco é o diagnóstico técnico preliminar, onde você pede ali, sem que ela faça cálculo, que ela estabeleça o quê? Que metodologia será aplicada. E o sexto bloco, olha, as diligências necessárias. Então o objetivo aqui, ó, é pedir que a inteligência artificial liste de maneira objetiva e priorizada quais são os documentos que precisam ser solicitados e quem serão os destinatários dessas solicitações. O bloco 7 é o dimensionamento do trabalho, onde você vai indicar o quê? Vai pedir para que ela indique a quantidade de horas por etapa, tanto de análise documental quanto planilha de cálculo, redação, resposta a quesitos, esclarecimentos, sempre com a premissa de que cada estimativa, né, tem que ser declarada lá na sua proposta de honorários, tá? Tudo isso utilizando como valor de referência, tá? Não como uma proposta pronta. O bloco 8 pede para que ela aponte, olha, riscos e pontos de atenção, tá? Então veja, nós estamos falando aqui de um pedido em que você já diz para a inteligência artificial quais são os riscos desse processo para mim. Aí ele vai lá listar o risco de ter um objeto ampliado por quesito suplementar, documento cuja ausência pode inviabilizar a perícia, pontos em que uma das partes provavelmente vai tentar impugnar o laudo, qualquer indício de que o caso exige uma outra especialidade, tá? O bloco 9 são perguntas que a inteligência artificial não conseguiu responder, que ficou em aberto por qualquer razão. E aqui, olha, o formato de entrega desses documentos, dessa análise. É importante aqui que eu falei de 10 pontos, mas olha só, o 10º ponto, que é esse aqui, ó, que é ao final, pedir que a inteligência artificial assuma o papel de um assistente técnico da parte contrária, onde ele vai fazer o quê? Vai bater, digamos assim, né, num bom sentido, naquela sua estimativa, naquele seu trabalho, nesse seu levantamento. Então ele vai analisar com outros olhos, tá? Com os olhos ali não enviesados, com o objetivo de fazer com que você consiga realmente fazer a melhor análise preliminar. E claro que isso é um prompt. Você vai jogar esse prompt na inteligência artificial, como nós vamos fazer aqui, ó, por exemplo, e você vai ver a mágica acontecer, tá? O processo está aqui, nós vamos simplesmente chegar aqui, pegar esse prompt que está aqui, ó, tá? Vou chegar aqui, vou fazer um copia e cola desse prompt aqui, tá? Aqui, selecionar tudo. Aqui você tem, então, olha, o prompt que foi colado aqui, junto com o processo. Toda a descrição do prompt ali que a gente copiou e colou. Tá? Prompt aqui extenso. E aqui começa a parte de análise, né? Pensou por 49 segundos e aqui a parte de análise prévia do processo. Lógico que esses dados aqui são dados fictícios, né? Porque o processo passou por toda uma sequência de pseudonimização, que é basicamente você substituir os nomes, enfim, e modificar dados que possam identificar as partes ou coisas sensíveis no processo. E aí você tem aqui a sequência de análise desse processo, que levou em torno de 2, 3 minutos. Óbvio que aqui a gente editou o vídeo para vocês não ficarem esperando aqui. Então aqui o bloco 2, o que se pede para o assistente, né? Ou no caso o assistente de inteligência artificial, ele fez aqui, ó, matérias compreendidas no objeto, alerta sobre o escopo, né? Quesitos que tratam sobre procedimento, não sobre a existência de juros abusivos. Então ele faz uma análise, né, dos quesitos e apresenta um alerta dessa análise, um inventário documental, né, documentos identificados no dossiê, tá? Mostrando aqui sobre a questão da legibilidade, né, se consegue ler integralmente ou não, tá? Seguindo aqui, ó, limitação geral do inventário, lacunas documentais, mapeamento quesito versus documento. Ou seja, a gente tem aqui o que é que o quesito tecnicamente pergunta, os documentos necessários e a situação. Se é possível responder ou não, né? E aí vai indicar, em algumas situações, a realização de diligência. E lá na frente, né, depois que faz essa análise do quesito versus documento, ele vai e mostra aqui, olha, quais quesitos
né, a quantidade de quesitos e quais quesitos que vão ser objeto de diligência, né? Resultando ali, ó, num diagnóstico preliminar indicando quais os documentos que serão necessários a partir dessa diligência para poder possibilitar a resposta ali aos quesitos, tá? Seguindo aqui, ó, diligências necessárias, tá vendo aqui? Ele já aponta as diligências que são necessárias, memória de cálculo, coloca em ordem de prioridade, né, dessa documentação que vai ser solicitada. Dimensionamento do trabalho, isso aqui é importante para poder fazer o cálculo da proposta de honorários, tá? Riscos e pontos de atenção. Então, tudo isso aqui, olha, rodando direto nesse prompt aqui que nós utilizamos, tá? Então, para você, a gente vai encerrando essa aula e vou correndo agora para a sala secreta.